certo com vocês? Vamos lá então para mais um vídeo. Gente, nesse momento a gente vai continuar a gente vai fazer funções do segundo grau parte 2, tá? Enquanto funções do primeiro grau, a gente já falou sobre gráfico, a gente falou sobre as parábolas, em que o A cuida da concavidade, A maior que zero, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo, o nosso Czinho é o ponto em que o gráfico intercepta eixo Y. Não vamos esquecer do Bzinho, o Bzinho é sensacional. Se no momento da intersecção do gráfico com o eixo Y, a nossa função estiver decrescendo, B é negativo. Se a nossa função no momento do gráfico, no momento da intersecção do gráfico com o eixo Y, ela já estiver crescendo, B é positivo, tá? E se no momento da intersecção do gráfico com o eixo Y, a nossa função ela estiver mudando o comportamento, ou seja, ela decresce até aqui e a partir daqui ela está crescendo. Gente, nesse tipo de situação, o nosso B ele é igual a zero. Não esqueçam, raiz ou zero da função. A gente sempre pega a nossa função, a gente sempre vai pegar a nossa função igual a zero. Nesse momento a gente tem uma equação do segundo grau, que quem controla a quantidade de raízes, a quantidade de soluções é o nosso delta, não esqueçam disso. Gente, e aí a gente chegou no nosso vértice, que o nosso vértice, a coordenada x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e a coordenada y do vértice menos delta sobre 4 vezes a. Bom, isso aqui é importante, mas não esqueçam que o x-vértice está sempre exatamente no meio das raízes, tá? Ele é um cara que está sempre no meio das raízes, e que o y-vértice, basta tu pegar aquele valor de x e jogar na tua função, como a gente fez naquele exemplo aqui de baixo. Tá? Então isso aqui foi uma breve revisão daquilo que a gente fez na aula passada, tá? Na aula de funções do primeiro grau, parte 1, é o nome do vídeo que está aí salvo para vocês. Olha só, por quê? Por que eu estou frisando isso de novo? Gente, porque eu quero falar com vocês sobre imagem, tá? E olha só o que está acontecendo aqui. Esse aqui foi o exemplo já feito na aula passada, está aqui escrito a imagem, ó, que é de menos 1 para mais infinito. Nunca esqueçam, imagem, tu pega o teu gráfico e vai assim, ó, tum, joga ele no eixo Y. E aí a pergunta é, quais são os valores de Y que a gente está utilizando, tá? Então, gente, ó, aqui é domínio. Qualquer valor de X, qualquer valor para a variável X, domínio são os possíveis valores para a variável X. Aqui é contradomínio, vai ser sempre os reais. Mas dentro do contradomínio, a gente tem a nossa imagem, beleza? E é justamente essa imagem que a gente vai falar hoje. Aqui a gente calculou a imagem desse exemplo, mas eu quero voltar e vocês façam exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Quando a gente falou de y-vértice, vocês têm esses dois gráficos bonitinhos aí com vocês, tá? E a gente vai utilizar esses dois gráficos que já estão totalmente bonitinhos, feitos, para que a gente possa falar de imagem. Como assim? Gente, esse exemplo aqui, ó, ele coincide exatamente com esse aqui, esse exemplo, ele coincide exatamente com esse aqui. Esse aqui é o caso de baixo, é o caso particular do de cima, tá? Gente, sabe por quê? Porque olha só, é muito fácil perceber que o nosso vértice, ele tá aqui embaixo, tá? E como o nosso vértice tá aqui embaixo, toda a nossa função, ela tá daqui para cima. Não existe função daqui para baixo. É onde a gente diz que esse vértice, ele é um ponto de mínimo, tá? Ponto de mínimo ou simplesmente ponto mínimo, tá? Ele é o ponto mínimo dessa função. Por quê? Porque toda a nossa função, ele tá daqui para cima. Essa é a ideia, só essa é a ideia, tá? E aí, gente, olha só, então eu tenho esse ponto mínimo. Isso significa o quê? Que o nosso y-vértice, tá? Isso significa que o nosso y-vértice, ele é o que a gente chama de valor mínimo da função, tá? Ele é o valor de y, ele é o menor valor de y possível. Então, se eu estou falando de imagem dessa função, gente, imagem, tu pega o teu gráfico assim, ó, tum, joga ele pro eixo y. Quando tu pega esse gráfico aqui, ó, e joga para o eixo Y, o que está acontecendo, gente? Todos os valores de Y atingidos
estão daqui para cima. É onde, gente, a gente simplesmente, eu vou até anotar aqui ó, no meio, tá? Que a imagem desse tipo de função vai ser sempre quem? Um intervalo fechado em y vértice, tá? Indo para mais infinito, tá? E no mais infinito eu vou botar ele como intervalo aberto. Mas intervalo aberto, não esqueça, ou é parênteses ou é colchete virado para fora. Então, gente, ó, a imagem de qualquer função quadrática, que a concavidade é para cima, é do y vértice para cima. Agora, gente, olha só. Agora, é fácil perceber que esse vértice, ele tá lá em cima, tá? Esse vértice está lá em cima. Ele é o ponto mais alto da função. Se ele é o ponto mais alto da função, ele é o que a gente chama de ponto de máximo, ou simplesmente ponto máximo dessa função, tá? Ele é o ponto máximo dessa função. Isso significa o quê? Que esse y vértice, ele é o maior valor atingido de y, tanto que ele é chamado de valor máximo dessa função. E aí, gente, olha só, então se o y vértice é o valor máximo, todos os valores de y atingidos estão de menos infinito até o y vértice. Isso faz com que aconteça o que, galera? Isso faz com que aconteça que a imagem desse tipo de função é sempre quem? Ele vem lá do menos infinito e vai até o nosso y vértice. Galera, o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: para saber a imagem de uma função quadrática, Jim, eu preciso fazer o gráfico? Não. A concavidade é para cima? Ótimo. O vértice é um ponto de mínimo. Se o vértice é um ponto de mínimo, o y vértice é valor mínimo. Imagem do y vértice para mais infinito. Ah, Edinho, mas o vértice está lá em cima. O vértice é um ponto de máximo. Ah, o vértice é um ponto de máximo? Então o y vértice é o valor máximo. Se y vértice é o valor máximo, a imagem está ó, de menos infinito até y vértice. Beleza, galera? Isso significa o quê? Que a partir de agora vocês já sabem calcular a imagem de qualquer função quadrática. Isso é sensacional. E aí, gente, eu vou virar, tá? Eu vou virar a página. Vamos iniciar mais uma página aqui nessa aula de hoje. E eu vou falar uma coisa muito massa para vocês agora. O que que acontece? Até antes dessa aula, e até nesse momento, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, gente, pensa aí numa função quadrática. Automaticamente, se eu digo para vocês pensarem numa função quadrática, vocês iriam dizer, ah, Edinho, eu vou pensar assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. E aí vocês vão colocar do lado bonitinho, que esse nosso a, ele é diferente de zero. Massa, massa mesmo, gente. Isso aqui é importante a gente saber, isso aqui é básico, né? Mas isso aqui, galera, é o que a gente chama de simplesmente forma algébrica, tá? Isso aqui é o que simplesmente a gente chama de forma algébrica. E nem sempre utilizar a forma algébrica é a forma mais satisfatória. Eu digo isso por quê? Porque a gente vai resolver daqui a pouquinho aí, pelo menos um exercício nesse sentido, e que vocês terão, e vocês saberão, só olhando para o gráfico, vocês conhecerão x1 e x2. Não esqueçam, x1 e x2 são as raízes da nossa função. São as raízes de f, são justamente os pontos em que o gráfico está interceptando o eixo x. A partir do momento que vocês perceberem que vocês estão com um exercício onde tu conhece x1 e x2, onde x1 e x2 são as raízes da tua função, são os pontos em que a função intercepta o teu eixo x, tu pode reescrever a tua função assim, ó, como sendo a que multiplica quem, gente? X menos x1, que multiplica x menos x2, tá? Edinho, eu posso sempre usar esse jeito? Pode. Esse a é esse mesmo azinho aqui, onde essa forma, gente, ela se chama de forma fatorada, tá? Ah, Edinho, por que o nome forma fatorada?
Fatorada vem de fatoração. Fatoração vem de produto. Tá? Pedaços vem de fator, na verdade, né? E fator são pedaços de uma multiplicação. Então, forma fatorada é porque a gente está escrevendo através de multiplicação, ó. Edinho, quando que eu vou usar a forma fatorada? Gente, vocês devem usar a forma fatorada quando vocês conhecerem no exercício as raízes da tua função. E tem mais ainda uma forma de escrever isso, tá? Mais um jeito. Esse jeito eu acho sensacional. Eu acho fantástico. Esse jeito é quando tu conhece o vértice da tua função. Quando vocês conhecerem o vértice da tua função, tá? Tu saber exatamente quais são as coordenadas do vértice, tu pode escrever assim, ó, como sendo A, que multiplica x menos o x vértice ao quadrado, mais o y vértice. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de forma canônica, tá? Edinho, quando é que eu vou usar a forma canônica? Quando eu vou usar a forma fatorada? E quando é que eu vou usar a forma algébrica? Gente, a forma algébrica, ela é a forma mais tradicional de escrever uma função quadrática. Essa forma algébrica, normalmente tu vai usar ela quando tens 3 pontos comuns. Que tem 3 pontos que eles não têm nenhuma característica especial. Ele não é o vértice, ele não é a intersecção do gráfico com o eixo y. Tens 3 pontos comuns. Tu vai substituir aqui. Tá? Agora, se vocês... Edinho, quando é que eu vou usar a forma fatorada? A forma fatorada tu vai usar toda vez que tu tiveres as raízes da tua função. Os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. E Edinho, quando é que eu vou usar a forma canônica? Gente, e tu vai usar a forma canônica quando, tá? Principalmente tu tiver o vértice. Tendo o vértice, tu pode pensar na forma canônica. Gente, olha só, o que está acontecendo aqui, ó? É comum eu dizer para vocês isso em sala de aula, porque é verdade, tá? É verdade. Quando a gente fala de funções quadráticas, são uma das funções que mais são cobradas hoje em dia nos vestibulares, tá? E não importa se eu estou falando dos vestibulares aqui da região sul, da região sudeste, da região nordeste, eles são muito cobrados. São os vestibulares, são as funções, uma das funções mais bem cobradas, e isso não foge do Enem. Esse exercício que eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, ele tem muito parecido um exercício da CAF, tá? Um exercício da CAF, que é justamente uma universidade aqui do sul do estado de Santa Catarina, tá? Mas ele é um exercício do Enem, ele também tem muito parecido com o exercício da UFSC, mas nesse momento eu decidi escolher esse do Enem, por ser um exercício mais completo nesse momento. Então, olha só, vamos ler e vamos resolver aí o que ele pede. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas parabólicas. Tá? Edinho, o que são essas... E aí tu deve estar pensando assim, tá, Edinho? O que são essas abóbodas parabólicas? Gente, essas abóbodas parabólicas, aqui eu tenho uma figura, tá? Uma representação dessa igreja. Essas abóbodas parabólicas são esses formatos aqui, ó, no teto, tá? Justamente onde tem várias parábolas. E aqui tens uma baita de uma abóboda, olha só, olha a parábola gigante que tem aqui, ó, com cavidade para baixo, olha que coisa linda. E aí, gente, olha só, a seta na figura 1 ilustra uma das abóbodas na entrada principal da capela, que é justamente essa setinha aqui, tá? A figura 2, essa daqui, fornece uma vista frontal dessa abóboda. Então, ó, de frente, gente, lá na igreja, tu vê essa abóboda aqui, ó, tu vê essa parábola gigante, essa coisa linda aqui, ó, tá? Aí, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Gente, olha que massa. Daqui aqui eu tenho que 5 metros, daqui aqui eu tenho 4, 3, e ele deixou esse H. Qual é a medida da altura H, tá? Qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2. Então ele quer saber qual é o valor dessa medida. Gente, olha só, por que esse exercício ele se encaixa perfeitamente nesse momento? Olha só, olha o que a gente tem aqui, ó. Ele está falando dessa abóboda, gente, ó. Isso aqui é uma parábola, onde a concavidade é para baixo. Gente, concavidade para baixo, olha que massa, perfeitinho.
Aí tu vai dizer assim, ó, tá, Edinho, vamos lá, vamos achar essa altura. Vamos sim. Mas, gente, primeira coisa, para achar essa altura, eu tenho que localizar essa parábola no plano cartesiano. Primeira coisa, eu não tenho plano cartesiano aqui colocado. Então, gente, para começar a colocar essas medidas no plano cartesiano, o primeiro passo que a gente vai fazer é, a gente tem que colocar o eixo x e o eixo y. Ah, Edinho, onde é que eu vou colocar o eixo x e o eixo y? Fica a critério de vocês. Mas o eixo x, me parece que está todo mundo aí em casa pensando mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão pensando em colocar o eixo x aqui e o eixo y tem duas possibilidades. Ou vocês coloquem ele bem aqui no meio, passando por esse ponto que vocês sabem que ele é o vértice, tá? Ou botando ele aqui, tá? Particularmente, como tem o exercício da CAF, esse exercício da CAF, eu vou fornecer em lista de exercícios para vocês, qualquer coisa nesse sentido, eu vou botar o eixo Y aqui. Edinho, mas se eu quisesse colocar o eixo Y aqui, pode? Pode. A dificuldade de colocar ele aqui ou de colocar ele aqui passando pelo vértice é a mesma, tá? Mas, Edinho, posso colocar aqui? Pode, mas daí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque dessas medidas já não começam a ser tão úteis assim. Mas eu quero que vocês percebam que quando eu coloquei o eixo X e o eixo Y aqui, a gente tem certeza, exatamente eu tenho certeza das raízes. Olha só, uma das raízes, os pontos em que o gráfico intercepta o eixo X é 0, e a outra raiz é 10. E aí tu estás em casa pensando o porquê que é 10. Bom, se daqui até aqui vale 5, daqui até aqui também vale 5. Então, ó, as nossas raízes são 0 e 10. Gente, se as nossas raízes são 0 e 10, eu posso usar a forma fatorada, porque eu sei que o nosso x1 é 0 e o nosso x2 é 10, ou vice-versa, tanto faz. Mas olha só, nesse caso em especial, aqui, gente, ó, aqui é 5, e lá em cima, olha só, e aqui justamente é a altura que eu quero achar. Então, galera, percebam que nesse caso, ó, aqui o 5 é o vértice, e aqui, lá em cima, é o nosso y-vértice. Beleza? Então, gente, o que a gente vai fazer? Como a gente tem o 0 e o 10, que são as nossas raízes, a gente vai usar a forma fatorada. Então, ó, eu vou subir um pouquinho, de tal forma que suma apenas ali, ó, o nosso enunciado. Gente, então olha só. Então eu vou vir aqui, f de x é igual a que multiplica x menos o x1, tá? Que multiplica x menos o x2. Beleza? Aí tu vai dizer assim, ó, tá, Edinho, e agora? E agora vamos substituir. O nosso x1 e o nosso x2, nesse caso é quem? O nosso x1 é 0 e o nosso x2 é 10. Então, ó, o x1 é 0 e o x2 é 10. Beleza? Isso significa, gente, que a nossa função, ela já está bem adiantada. Porque, olha só, eu tenho a que multiplica x menos 0, que é x, né, gente? E aqui eu tenho x menos 10, que multiplica x menos 10. Aí tu estás aí em casa pensando assim, bah, que massa, só falta eu achar o valorzinho de a. E é verdade, gente. A partir do momento que a gente achar o valor de a, acabou. Tá? A gente só precisa achar quem é esse valorzinho de a. Aí tu estás aí em casa, estás pensando assim, ah, Edinho, esse a, ele é negativo. Perfeito, ó, com cavidade para baixo. Ah, esse a é negativo, então tu coloca a igual a menos 1. Tá, da onde isso, gente? Ah, porque ele é negativo, tá, então por que não coloca a igual a menos 2? Ah, mas daí eu já não sei mais. Acontece o seguinte, gente, ó, para eu achar esse valor de a, tu tens que voltar no teu gráfico e tu tens que pegar mais um ponto conhecido. Tu tens que pegar mais um ponto conhecido. Gente, que ponto conhecido é esse? Eu sei esse ponto aqui, ó. Eu sei esse ponto conhecido. Olha só, se tu botar esse ponto aqui, ó, no plano cartesiano, a ordenada dele, o valor de y é 3. E o valor de y, gente, olha só, se daqui até aqui vale 5 e daqui até aqui vale 4, eu tenho que aqui é 9. Então, tu tens o ponto 9 e 3, tá? Ou seja,
Ou seja, massa. E dizer que a nossa função passa pelo ponto 9, 3 é a mesma coisa que dizer o seguinte, gente, ó, que o f de 9 é igual a 3. Tá? Claro, ó, o f de 9, quando tu pega o x igual a 9, vai dar no 3. Então, o f de 9 é 3. Tá, Edinho? E agora, vem aqui, ó, tu sabe que o f de 9, ele é igual a 3. Tá? E aí agora tu vai achar quem é esse teu valorzinho de A. Edinho, por quê? Porque eu que pergunto para vocês, eu vou subir aqui mais um pouquinho, tá? Olha só, f de 9. Quem é f de 9? Tu vem aqui na tua função, ó, e no lugar da variável x tu coloca 9. Então vai ficar A vezes o x, e o x é 9, vezes x menos 10, o x é 9. 9 menos 10 menos 1, tudo isso, então, ó, tudo isso igual a quem? F de 9 é igual a 3, tudo isso igual a 3. Gente, olha que massa. A vezes 9 vezes menos 1, menos 9A. Menos 9A é igual a 3. Se menos 9A é igual a 3, A é igual a quem? Menos 3 nonos. E aí, gente, o nosso A simplificando é menos 1/3. Olha que legal. Galera, tudo fazendo sentido, ó. A igual a 1/3 com cavidade para baixo. Então, se o nosso A ele é 1/3, olha só o que a gente vai fazer. Tu pega a tua função e eu vou botar aqui em cima, ó. F de x é igual a quem? A, que ele é menos 1/3 de x, que multiplica x menos 10. Gente, vocês estão percebendo que agora vocês sabem exatamente qual é a função que está representada nesse gráfico aqui? E se vocês sabem exatamente qual é a função, agora não tem mais segredo. E quando eu digo que agora não tem mais segredo, por quê? Porque olha só, eu quero saber a altura H dessa igreja. E a altura H dessa igreja, a gente já viu que é justamente o y-vértice, ó. Então vou até botar aqui, ó. A altura H é o y-vértice. E o y-vértice, gente, a gente aprendeu que basta eu ir lá na função e no lugar do x eu colocar o x-vértice. Quem é o x-vértice, gente? O 5, ó. Porque ele fica exatamente na metade das raízes, ó. F de 5. E galera, quem é f de 5? Vamos substituir aqui, ó, me ajudem, ó. Menos 1/3 de 5 vezes 5 menos 10, menos 5. Gente, olha como a matemática é perfeita. Menos vezes menos, mais. Perfeito, porque a altura tem que dar positivo. 5 vezes 5, 25. 25/3. Tá aí, gente, ó, 25/3. Essa é a altura, tá, dessa igreja, tá? Olha que massa, gente. Olha que exercício top, tá? Exercício top. Gente, vocês devem estar em casa pensando assim, não é tão difícil, e realmente não é, mas é um exercício sensacional. Sensacional. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa Funções Parte 2, beleza, gente? Até os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, tá? Abração!